minha história foi muito incrível, porque um dia, eu lembro assim, que eu estava saindo de um churrasco, e eu peguei a minha moto, e eu fui a uma biqueira buscar droga, né? Um lugar onde vende droga. E eu lembro que quando eu passei assim no carro, o carro ele me fechou assim do nada e eu bati, sofri um acidente ali. E nesse acidente foi quando começou a minha história, assim, né? Onde que eu comecei a ver que, de alguma forma, Jesus ele tinha algo na minha vida, apesar de todas as minhas escolhas erradas durante toda a minha vida, naquele exato momento ali, era Deus me parando, porque ele queria chamar a minha atenção. Então eu bati nesse carro, eu voei por cima do carro e eu parei ali todo arrebentado, todo machucado, a moto toda destruída. E aí eu bati num carro, era de um carro de um pastor. Aí vai ver, eu nem conhecia nada sobre igreja, não conhecia nada. Eu só lembro, eu estava em estado assim de não conhecer nem a pessoa, não conhecia, não me lembrava depois da pessoa. Eu sei que, eu lembro que o passageiro falou: "Ô, pastor, tá tudo bem? Não sei o que, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" E eu falei: "Não, pode me deixar que daqui eu vou seguir a minha vida, eu vou ali pro UPA, né? Eu vou buscar ali os procedimentos médicos e fica tranquilo aí, depois a gente conversa, né?" E cada um foi pro seu canto. E aí, então, a minha irmã já tinha se convertido, ela já conhecia o Senhor, e sabendo dessa situação, ela foi em casa, e ela foi lá limpar a casa para mim, né? Ela, mais uma irmã, e ela limpando, orando e me aconselhando, né? E eu não queria dar muita bola, porque o meu relacionamento com a minha irmã durante a minha vida não foi um bom relacionamento, né? A gente sempre vivia brigando, tal, né? Havia muitas feridas na minha alma em relação à minha irmã. Mas naquele momento, então, o momento que eu mais precisava, ela apareceu ali, né? Fez comida, limpou a casa, falou de Jesus para mim, mas eu não aceitava muito de primeira mão. E então, passou-se algum tempo, coisa de 3 meses, eu voltei à minha vida normal, voltei novamente para as obras, e então eu fui e bati num caminhão. Eita! Sofri um segundo acidente, bati no caminhão. E eu falei, daí eu perdi a moto. Eu perdi a moto, eu fiquei praticamente 2 dias quase sem andar. E a minha irmã foi lá de novo. Falar de Jesus para mim, foi lá novamente, limpar a casa, levar o almoço. Daí eu comecei a refletir sobre as atitudes da minha irmã. Falei, poxa, parece que ela mudou mesmo, né? E eu comecei a ver Jesus na vida da minha irmã. E então ela me convidou para ir para uma célula. Era bem final do ano, assim, né? E ela já veio para uma célula. Mas eu falei, quer saber? Não tem nada a perder mais, né? Gente, já perdi tudo na minha vida. Não tem mais nada a perder, né? Eu falei, eu vou pra célula. Mas que dia que é? Quarta-feira. Daí era uma quarta célula, né? Eu falei, quarta-feira tem jogo, né? Eu falei, não tem outro dia? Ela falou, qual dia que você pode? Eu falei, posso ir na terça. Terça-feira eu posso ir. Meio que querendo fugir já, sabe? Uma desculpa pra querer fugir. Ela falou, tá bom. Mudaram o dia da célula por minha causa. Acredita nisso? Sabedoria. Muito bom. Mudaram o dia da célula por minha casa. Daí eu fui lá. A célula não entendia nada do que eles estavam falando. Mas eu vi eles que no final tinha uma comunhão. E eu falei, em casa não tem mais nada pra comer. Vou comer aqui, vou vir pra célula toda vez. Agora eu vou pra célula só pra comer aqui, né? Daí eu comecei, daí nisso Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Daí eu lembro que ela me convidou para ir num culto. Eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu falei assim, ó, eu quero largar o crack, porque até aqui eu vivi, né? Tendo vida social, usava, mas eu quero largar do crack, porque o crack acabou com a minha vida, né? A sociedade, amigos, né? Você é totalmente rejeitado, é tratado como escória da sociedade, né? E aí, então, eu falei, vou para a igreja, então. Foi no domingo lá. Eu entrei lá, não conhecia ninguém, fui lá, nem sei direito o que o pastor pregou. Eu lembro que a mensagem era sobre o filho pródigo, mas na minha alma estava me gritando por socorro. Eu não queria mais viver aquilo. Não queria mais viver aquilo. Aí, então, o pastor sem apelo foi o primeiro a levantar e foi lá na frente. Recebi Jesus na minha vida, e ali foi o início de algo poderoso que Deus estava começando a fazer na minha vida. E o mais engraçado de tudo isso, o mais legal de tudo isso, né?
que quando o pastor que fez o apelo foi o meu pastor que eu sofri o acidente lá de casa. Só desenhos do Senhor, né? Quando eu entrei na igreja, pastora, depois eu conversando com ele, eu não lembrava dele, ele não lembrava de mim, mas eu não lembrava dele. E ele falou que quando eu entrei na igreja, ele ficou assim, meio apreensivo, falou, vai que esse rapaz Vai arrumar fazer confusão. confusão aqui, não sei o quê. Mas não, a minha alma estava gritando por Deus, estava pedindo socorro ao Senhor. E depois eu descobri, depois de um tempo, né, eu descobri que ele, quando ele fez o apelo e ministrou, era o mesmo pastor Que tinha te atropelado. que tinha realizado um acidente lá. E ele falou para mim que a partir daquele dia ele começou a abençoar, interceder e orar pela minha vida. Né? Daí a minha irmã também orando, intercedendo, cuidando, derramando amor. E foi a forma que Jesus me atraiu, a sua presença, né? Todo aquele processo que nós vivemos ali naquele período da loja, do financeiro e tudo mais, hoje nós entendemos que ali foi tudo um processo de aprendizado. Então, quando eu estava naquele período, eu comecei a buscar orientações, a buscar ensino sobre finanças, onde que eu tinha errado, né? Eu sempre fui muito organizado financeiramente, e naquele período ali eu comecei a me organizar cada vez mais, e comecei a dar orientações para algumas pessoas também, como se organizar financeiramente. Claro que ali também eu me retraí um pouco, paralisei, mas a Mayara sempre me incentivando. As ministrações aqui da Lagoinha, da Igreja Vindos de encontro ao nosso coração, referente a propósito, referente a chamado, que você servir não é somente ali nos cultos dentro da igreja, e sim servir também com a sua profissão. Sim. Né? Então, há 2 anos, nós iniciamos a nossa empresa de consultoria financeira pessoal. Hoje nós já atendemos e ainda atendemos vários clientes, a pessoa física, e no meio do processo começamos a atender pessoa jurídica também. Então, hoje, nós saímos de Bragança Paulista com 2 empresas. Uma empresa de consultoria financeira pessoa física e outra de assessoria financeira pessoa jurídica. Então, teve um dia até que numa confraternização com a consolidação, eu até falei para eles, né? Que nós chegamos em Lagoinha totalmente com o emocional detonado, cheio de religiosidade, não tínhamos um relacionamento com Deus, não tínhamos nenhuma casa para morar. E hoje nós saímos daqui com uma bagagem imensa, totalmente transformados espiritualmente, financeiramente, conjugalmente, onde nós saímos daqui realmente transformados. A partir do momento que eu comecei a frequentar aqui a Igreja Batista da Lagoinha, a gente começou a fazer algumas amizades. E todos eles sabiam que eu bebia ainda. Porque não foi assim, eu cheguei em Lagoinha e eu parei de beber. Exato. Eu levei ainda uns 6 meses aproximados. Só que assim, eu sempre gostei, chegou um momento que eu sempre gostava de muita festa, eu sempre gostei de muita festa com quem, com as pessoas que eu gostava de estar. Então, para mim, aquilo era tudo. E festa remete à bebida. Eu sempre pensei dessa forma, né? Sempre pensava dessa forma. Mas nunca eu achei, até que me falaram um dia aí, que eu nunca viu crente ficar feliz com Coca-Cola. Verdade. Mas, enfim, aí quando teve um momento, foi exatamente no dia 31 de dezembro de 2019, eu bebi bastante, né? Que era virada de ano, e virada de ano, tudo é propício à bebida, né? E aí eu acordei no outro dia e eu falei para ela, eu não sabia nem o que tinha nela, eu falei assim, eu desci, e eu falei para eles assim, ó, tudo, eu não sei o que tem, mas tudo que tiver na geladeira você pode jogar fora, que a partir de hoje eu não bebo mais. Porque Deus só comigo. Glória a Deus, né, gente? Já finalizei a pau, né? E aí, vai tudo pro lixo, e o tempo começa, né? Sabe que, às vezes, você tá ouvindo, né, talvez fala, ai, Lúcio, comigo, mas Lúcio, Deus é assim.
E é um Deus que fala, que cuida da gente, as coisas pequenas e grandes. E talvez você tá aí também, né? Orando pela sua família, desejando sair do quadro de bebida, e tá aqui, ó, orando por mim, né? Assim que o Senhor pode inaugurar, um novo começo, Deus sempre inaugurar. E ele começou mesmo, né, gente? Literalmente. E vale a pena dizer que as lágrimas são de felicidade. Com certeza, gente. Só eu sabia o que eu passava. Né? Embora existia uma alegria momentânea, né? Uma satisfação momentânea, mas eu sabia de tudo, né? Tudo que acontecia, tudo que aquilo poderia me causar de dano, né? No futuro. Enfim. E é muito interessante você falar isso, Fábio, porque assim, às vezes, né? Você que está nos assistindo aí, pode vivenciar uma situação parecida, e às vezes a gente acha que só o outro lado que sofre, né? Igual ali, né, comentou, puxa, eu queria ser feliz, aquele momento, né, que passa da vida ali e tal, mas né, você também não era completamente feliz, né? Porque você tem o desejo de sair daquele quadro, se libertar daquele processo, né? Você está vendo que as coisas estão ruindo, né? E de repente, e você também não está sendo feliz, né? Exatamente. Então, aí foi quando o Senhor fez a obra por completo, né? Eu era uma pessoa que a ira era algo que aflorava, sabe? Era muito, como diz, né? Meu pai disse muito isso, muito topetudo. Tudo eu sabia, era do meu jeito, pronto. Eu não acatava opiniões, enfim. E aí o Senhor transformou. Elisângela fala, as pessoas que me conhecem hoje falam que, né, que viveu a minha conversão, fala, nossa, você saiu de ponto A ao ponto B, sim, mas foi uma transformação que assim, é difícil de acreditar que você, né, é a mesma pessoa. E hoje, para a honra e glória do Senhor, assim, não vou dizer que a gente é perfeito, porque nós estamos no processo, né? Mas a gente, eu pelo menos, né, falo isso, que o testemunho interno, né, o testemunho interior, ele é o que me faz a cada dia, cada manhã, tomar atitudes diferentes, né? Fazer reflexões. Isso é o que faz de fato eu ter essa metanoia. Conta para nós como que Jesus entrou na sua vida. Na realidade, Jesus já tinha se apresentado para mim antes mesmo de eu me converter, de eu me declarar, né? Ele como meu Senhor e Salvador. Eu trabalhava em São Paulo, então ele começou a me tocar. Aí eu lembro que eu ia para o serviço lá em São Paulo, demorava mais ou menos 1h30, 2 horas para chegar no serviço, aí eu ia lendo a Bíblia, aquele Velho Testamento, eu ia lendo e voltava lendo. Confesso que não entendia muitas coisas, mas isso aí é o trabalhar do Espírito Santo, né? Sim. Mas eu já comecei a sentir uma sede muito grande para estar sabendo mais da palavra do Senhor, sabendo mais sobre Jesus. Porque eu via Jesus assim, primeiro, eu via Deus, o Pai, como aquele senhorzinho de cabelo branco, de barba branca, sentado, que ele ia me fulminar. A qualquer momento vai E eu via Jesus como um coitado. Sério? Sério. Que ele morreu na cruz, eu só via ele ensanguentado, mas eu não entendia por quê, né? Ele como Senhor, como Rei. Aí, muito antes de eu me converter, eu tive algumas experiências com o Senhor. Uma vez eu trabalhava em São Paulo, numa loja, eu era gerente de loja, aconteceu um fato comigo, eu tive uma perca em dinheiro, fui enganada lá por uma pessoa, um golpe lá, e eu me senti muito mal, que era um valor alto em dinheiro, e me deu um aperto assim no coração que parecia que eu ia ter um infarto. Assim, eu senti naquele momento um ódio tão grande daquela pessoa que tinha feito aquilo, tão grande, que eu não estava, eu me aguentando dentro, sabe, dizer assim, eu aguentando dentro de mim. Aí eu fui pro banheiro. Aí dentro do banheiro eu comecei a chorar.
comecei a chorar e foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor. Eu falei, Jesus, eu quero pedir pela vida daquele rapaz. Cuida dele, Senhor. Trata dele, não permita que ele continue sendo essa pessoa ruim, essa pessoa má, fazendo isso com as pessoas. Eu oro pelo coração dele, Senhor, que o Senhor venha converter ele, para que ele deixe de ser essa pessoa maldosa, né? E na realidade eu comecei, em vez de orar por mim, Você começou a orar. orar, interceder por ele. E impressionante que na hora que eu terminei de orar pelo rapaz, que eu tive compaixão dele realmente, o Senhor parece que entrou com a mão lá dentro assim, tirou tudo que eu estava sentindo, mas tudo que eu estava sentindo ali dentro de mim sumiu. Aí eu fui, liguei para meus patrões, comuniquei para eles que eu estava até preocupada, que eles iam ter que fazer eu pagar, né? Eles falaram, não, Marilda, tranquilo. Só faz um recibo simbólico aí, explica o que aconteceu e manda pra gente. Tá tudo tranquilo. Eu falei, glória a Deus. Então foi a minha primeira experiência. Que eu falei com o Senhor, com Jesus, e na hora ele me respondeu, ele me ouviu. Aí naquele momento eu sabia que eu poderia contar com ele, que ele estava comigo em todos os momentos ruins, os momentos bons. Assim que conheci a Rê, né? Nos aprofundar. Aí ela já tinha ido em uma igreja evangélica, aí a gente começou aí eu fui firmando a minha fé, me conhecendo no Senhor, fui estudando, casamos e com 6 meses de casamento descobri um tumor na cabeça, né? Onde eu tive uma notícia muito forte e muito rápida, né? De alguém que praticava esporte, atividade, que não tinha nada, que não ficava resfriado. Quando do nada o médico chegou e falou, você tem um tumor na cabeça, ou você opera ou você morre. Né? Então, aí passamos por esse processo, não foi nada fácil. E eu lembro que nesse tempo também, foi uma das coisas que eu uso para falar que Deus cuidou de mim dos mínimos detalhes. Né? Então, algo que já tinha nascido no nosso coração, no meu e da Rê, era sermos pais, né? E nisso a gente já estava tentando, né? Depois de casados, já estávamos tentando, né? 6 meses, 7 meses, 1 ano, e foi quando eu descobri o problema. E aí nesse intervalo de 3 cirurgias, quase 2 anos, né? Nós não conseguimos. E a primeira notícia que eu recebi quando eu fui fazer a rádio, depois da segunda, eu fiz a primeira pelo nariz, a segunda por cima. E aí, quando eu fui fazer a rádio, a primeira coisa que o médico falou é que eu não podia ser pai por causa da radiação. Então, aquilo foi um baque, né? Mas uma das coisas que eu vejo o cuidado de Deus na minha vida é que ele sempre falava comigo para mim viver apoiado na palavra. E eu vivia. E 1 semana antes de eu iniciar minha primeira sessão de rádio, eu descobri que estava grávida. Que coisa linda, né? Depois da radiação, se eu iniciasse, era no mínimo mais 2 anos, sem poder tentar engravidar por causa da radiação. Então, até nisso o Senhor cuidou de mim. Né? O Pietro é a milagre. Com certeza, nosso Pietro está aí correndo por aí, né? Você vê a maneira de Deus fazer milagres, né? Deus poderia te curar, né? Curar o tumor de uma outra forma. Mas veio na cirurgia. Aí precisou fazer uma segunda. Ele não saiu total, foi isso? Não. Nós fizemos a primeira pelo nariz e como combinado com o médico, né? Assim, que tivesse o risco realmente de morte, né? Ele parava. Então teve isso aí, eu cheguei a cair a pressão 2 vezes e na segunda quase não voltou, ele parou. E aí depois de 8 meses o tumor começou a crescer de novo, aí eu precisei fazer a intervenção por cima, né, onde faz a abertura na testa, arranca aqui, ele cai em cima, e a mesma coisa, ele tirou o máximo que ele podia, e aí fechou, né, e depois teve a recuperação, né, e depois de 8 meses eu fazer uma outra ressonância, estava crescendo de novo. E aí eu fiz a rádio, né, 30 sessões de rádio, né, que serviu para bloquear aí esse restinho. Chegou no domingo, ele afoito para ir para a igreja, porque a gente nem comentou, a gente estava sem se falar, ele nem me falou como é que foi. Aí eu falei para Hannah, olha, a gente vai na igreja com seu pai domingo.
porque eu passei a vida inteira cobrando uma mudança dele, a gente precisa apoiar ele. Agora é o momento, minha filha, que a gente tem que apoiar. Não, mãe, nós vamos. Aí tava na finaleira do restaurante, ele, vamos, que eu tenho que ir pra igreja. Eu fiz, calma, a gente vai também. Aí, Todo mundo. aí ele, vão? Aí, vamos. Aí ele, tá, aí já ficou feliz, né? Aí a gente foi, se arrumou tal, eu não sabia nem que roupa usar. Cheguei na igreja, eu e a Hannah, tipo, né? Aí eu lembro que eu acho que a senhora, não, aí as meninas estavam na entrada, e aí eu lembro até a roupa que a senhora estava, inclusive, porque foi no dia que a senhora pregou, que eu me converti. Aí eu e a Raninha, aí a gente sentou já lá na frente mesmo, e aí beleza, começou o culto. Se eu disser que eu lembro o que foi pregado, não lembro. Eu não lembro a palavra. Eu só lembro que no momento do apelo, eu só lembro de chorar o tempo inteiro, e no momento do apelo, de eu ser invadida de um jeito... Glória a Deus. Inexplicável. Inexplicável. E é como se fosse uma onda mesmo. Eu digo isso em todas as minhas orações. Quando eu vou consolidar alguém, eu oro dessa maneira. Tipo, Senhor, inunda essa pessoa como o Senhor me inundou. Sabe? Porque todo inunda e preenche cada espaço vazio dessa pessoa como o Senhor preencheu em mim. Porque foi assim, era inexplicável. O meu corpo era físico. O meu corpo, eu não estava conseguindo ficar em pé. E eu e a Hannah assim, juntinho, chorando. E eu lembro que a mãe do Marcelo, a tia do Rafa, né, a tia Maria, fazia assim, vocês não vão aceitar Jesus? Vocês não vão aceitar Jesus? E aí eu falava, e eu lá, né, chorando, e ela cortando minha unção. Eu, tia, para, me deixa aqui, orando. E aí foi o primeiro apelo, a senhora fez o apelo. Mas eu preciso falar de novo. Tem alguém aqui? E a senhora fez o segundo apelo. Segundo, falou novamente. E nessa hora eu falei pra Hannah assim, filha, vamos. Ela, vamos, mãe. E a gente foi. E ali, aí foi pra nunca mais, eu digo, nunca mais sair da presença dele. Glória a Deus. Eu digo que ali, o Rafa, ele foi curado de um jeito. E eu fui curada de outro, porque aquele vazio que eu falei o tempo inteiro, ele foi preenchido naquele dia. Na madrugada, eu comecei a assistir televisão. E comecei a ver aqueles cultos que tem de madrugada. E eu falei, chegou a hora. Chegou a hora. Eu já sentia comigo, há muito tempo já, que isso iria acontecer na minha vida. Né? Aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, vou pra igreja. Né? Ninguém acreditou em mim. Novamente, né? Ninguém acreditou em mim. Né? Bom, aí passou... esse dia que era um sábado à noite, tem domingo, eu ainda estava sob efeitos, né? Fui trabalhar, passei muito mal domingo, muito mal, minha cabeça explodindo. Meu relacionamento tinha acabado ali, tinha acabado mesmo, minha família estava desmontando. E eu liguei para o meu primo, Marcelo, falei, Marcelo, eu sei que você está indo para a igreja, né? Eu queria ir contigo. Ele falou, Rafa, vamos uma terça-feira agora, culto fé, e você vai comigo. E eu fui. Foi dia 7, se não me engano, dia 7 de dezembro, né? Que eu fui numa terça-feira. E quem estava pregando era a pastora, né? E do começo ao fim falou comigo. Deus falou comigo do começo ao fim ali. Na hora do apelo, eu não tive dúvidas, né? Eu já aceitei Jesus no primeiro. E de lá para cá, assim, tem sido uma história linda. Uma história linda. No primeiro dia eu aceitei Jesus. Na mesma semana, no domingo, a Kátia falou, ele não vai voltar para a igreja. Não vai. Eu falei, eu vou. No domingo eu tô indo para a igreja. Ele vinha sozinho, né? Eu sozinho, não fiz convite. Aí na hora que eu tava me arrumando, eu vi as duas se arrumando. A Kátia e a Hannah se arrumando. E fomos os três. Glória a Deus. E as duas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Né? E de lá para cá nós entregamos a vida, nós estamos servindo ao reino de Deus. E assim, o que a gente quer agora é subir cada vez mais degraus. Aos 22 anos eu fiquei 1 ano, sabe, tentando entender. Encontrei uma outra pessoa, que hoje ele é meu marido, Thiago. E alguma coisa ali aconteceu. Hoje eu entendo que eram as cordas de amor que o Senhor amarra aos seus filhos, né?
E aí eu fui vivendo ali com o Tiago e fui vendo ele falando de Deus. E para mim Deus era só aquele senhorzinho lá no céu. E aí um dia a gente estava conversando e eu decidi que eu ia na igreja. A um convite do pastor Marcos. E mesmo assim, não... cheguei lá, tudo, aceitei Jesus. Foi uma coisa muito diferente, mas aquele buraco ainda continuava. Fiquei mais 2 anos assim. Engravidei da Elô. E durante a gravidez da Elô, eu tentei tirar minha vida ainda. Por várias vezes. Por várias vezes. E um dia no meu quarto, uma vizinha do fundo estava escutando um louvor. E era um louvor bem antigo. E ele falava assim, eu cuido de ti. E aí naquele dia, eu grávida, ajoelhei no chão e falei, Senhor, eu não quero mais viver isso daqui. Eu não quero mais sentir. E aí ele falou assim, mas o seu buraco é do meu tamanho. Se você quer que esse buraco, que essa dor suma, deixa eu tomar conta da sua vida. Isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Daquele dia em diante, nunca mais eu senti vazio na minha alma. Glória a Deus. Nunca Glória a mais. Deus. Glória a Deus. Às vezes eu encontro pessoas que falam que parece clichê, né? Mas não. Ele cobriu de uma certa forma e de um amor, e aí ele foi me mostrando tudinho ali. Porque você passou por isso, porque você passou por isso, a minha infância, a depressão. E a gente acaba desistindo no meio da depressão. Porque a gente acha que só tem aquilo. E na verdade o Senhor ele tem muito mais. Eu estava indo em outra igreja e como a Lagoinha era perto de casa, então a gente sempre passava na frente dela no culto da manhã, né? E já estava o pessoal chegando. E eu ouvi o Espírito Santo me falar, por que você não vem aqui? Aqui é o seu lugar. Mas como eu estava passando pelo processo de depressão, então os abraços que eu tinha na outra igreja era a minha cura, era o meu remédio. Então, para mim largar lá, não tinha como. Eu falava, não dá. E aí foi em torno de 15 dias, né? Era um casal que... Os abraços que eu tinha era um casal que eu conheço desde os meus 10 anos. E ela me mandou uma mensagem e falou para mim que estava saindo da igreja, né? Que ia acompanhar um amigo dela para ajudar na outra igreja. E então, esse abraço eu já não tinha mais. E aí eu passei de novo na frente da Lagoinha e o Espírito Santo falou, e agora? O que te impede de vir aqui? Mas tinha outro pastor também, que ele fazia como você faz, né? Vai se despedir com um abraço. E eu falei, não dá, eu ainda não consigo ficar sem esse abraço. Mas foi também em torno de 15 dias para ele anunciar que estava voltando para a cidade dele e também estava saindo da igreja. Então eu fiquei sem abraço. Olha só, e que coisa, né? Às vezes a gente não dá importância para um abraço. Sabe, gente, eu recebo tanto testemunho. Se você é aqui do nosso ministério, você sabe que eu particularmente tenho um prazer muito grande em, ao término do culto, ir para a porta e abraçar as pessoas. Às vezes quando eu prego, fica um pouco mais difícil de chegar a tempo, né? A Jane tá sempre lá na porta, ela sabe disso, né? A gente compete para ver quem chega primeiro. Mas eu recebo muitos testemunhos acerca disso. E às vezes a gente não dá importância, né? Nesse momento que a gente está vivendo, um momento onde as pessoas estão tão conectadas com as redes sociais e, na verdade, as pessoas estão precisando de um abraço, não é isso? É verdade. Para você fazia toda a diferença, Nossa, né? toda a diferença. E aí, como é que foi essa sua ida, então, essa primeira vez que você foi na igreja? Então, foi no dia 9 de fevereiro de 2020. Olha, tem até a data. Nossa, essa data é muito importante. E aí? E eu decidi, falei, não, agora não tenho mais o abraço, né? Então eu vou para Lagoinha. Avisei minha mãe, que ela ia em outra igreja, e fui. Mas o caminho foi muito difícil. Eu tive uma das piores crises, que eu nunca tive uma crise daquele tamanho. A sensação é que tinha alguém andando do meu lado, mandando eu voltar para casa e me matar, aproveitar que não tinha ninguém em casa, sabe? E então eu andava um pouquinho, porque a igreja era perto de casa, eu fui de a pé, né? Eu andava um pouquinho e parava e falava, não, eu vou voltar. Só que eu continuei, mas assim, era aquela coisa, parecia que estava me puxando mesmo para não ir para a igreja. E eu cheguei na Lagoinha, o culto já estava começando, eu estava muito apavorada, estava coração a milhão.
sentei, assim, mas a minha vontade, assim, não, eu não vou aguentar ficar aqui, eu vou ter que ir embora. Só que passou, assim, uns 2 minutos que o culto começou, alguém tocou no meu ombro e era o casal que me abraçava na outra igreja. Uau, que legal. Que cuidado de Deus, Que não? cuidado mesmo. É um cuidado porque eu fiquei pensando assim, geralmente a gente se abraça depois que o culto acaba, né? É verdade. Mas se não fosse naquele momento, eu teria ido embora. Eu tenho certeza que eu teria ido embora. Mas foi E eles nem exatamente. eram de lá, né? Nem eram Não. da igreja, eles estavam ali Eles, naquele por momento. coincidência, eles Foi estavam uma lá. jesuicidência. Foi mesmo. Uma Teve jesuicidência. uma apresentação de uma criança e eles estavam lá, né? Porque era parente deles. Então, eu discutia com pessoas, quando alguém me fala de Deus pra mim, às vezes as pessoas vinham falar, me pregar o evangelho, mas eu deixava a pessoa sem palavras. Ela não tinha argumento para argumentar comigo, de tanto que eu pesquisei sobre esse assunto que Deus não existe. Até que só fui afundando, a depressão crescendo, aumentando, crise de ansiedade, chegou naquela situação degradante mesmo. Para quem estava de fora, eu estava super a fortaleza, porque o que eu sentia, eu guardava tudo para mim. Então, passei em psiquiatra e eles me receitaram medicamentos muito fortes. Porém, eu tomava os medicamentos e eram pior, me deixava pior do que eu já estava. É uma dor que eu falo assim que eu caracterizo a depressão como um câncer na alma. Porque ela vai te consumindo, ela vai te tomando conta de tudo, até que você vê na situação que você não sabe mais o que fazer. Que você não tem mais vida, na verdade, você tá sobrevivendo, não vivendo. Sim, assim que eu me sentia. E aí chegou o dia que eu decidi que eu não queria mais viver. E eu tava programando como eu usaria isso. Forma eu ia tirar a minha vida, que seria de fato pra valer. Então juntei todos os medicamentos que eu sabia que ia dar uma parada cardíaca. Deixei separadinho. E esperei minha mãe, moro com a minha mãe e com a minha sobrinha. Esperei minha mãe dormir. Minha sobrinha estava demorando muito para dormir. E era umas 1 hora da madrugada, ela foi dormir, mas eu queria ter certeza que elas estivessem dormindo para que qualquer barulho que eu fizesse, elas não fossem me interferir. E aí, fiz isso, daí deu umas 2h30 da madrugada, eu peguei o celular, estava deitado na minha cama. Os medicamentos já estavam separados. E foi quando eu olhei pro celular, 2h30 da madrugada. Eu estava deitada, eu fui me levantar, eu já não consegui mais me levantar. E aí, foi a maravilha que Deus fez na minha vida. Que eu digo, foi um milagre de restauração e transformação naquele exato momento. Quando eu fui levantar, não consegui. E eu escutei uma voz suave no meu ouvido. Ei, quem disse que eu te abandonei? Quem disse que eu não existo? Eu sempre tive presente. Você não me enxergava. Sua vida não é um erro. Eu tenho um novo começo. Eu sei da sua história, da sua família. É só você crer em mim. É só você se entregar para mim. E naquele momento, aquela angústia, aquela dor que eu tava sentindo dentro do meu peito, foi como se alguém arrancasse com a mão. Como se alguém arrancasse com a mão. E Deus falou para mim: eu tenho uma história maravilhosa para sua vida. Você vai me ver a partir de agora na minha presença. Olha que coisa interessante, né? Você passou tanto tempo estudando, tentando provar que Deus não existia, mas no dia que ele falou com você, você sabia que era ele. Eu sabia que era ele. Gente, esse nosso Deus é maravilhoso demais. Chegou um amigo meu de infância, né? Ele chegou pra mim e falou: Marcelo, ou você vai ao Dr. João ou eu te levo, né? Dr. João é médico, terapeuta, que é especializado em dependência química, não é? E vícios. E acabei indo, né? Assim, já tinha saído de casa, né? E, porém, mesmo depois de eu passar do Dr. João, eu ainda tive 3 recaídas. E na terceira recaída eu cheguei a ter uma overdose. Uau. E eu acho que Deus ali já estava cuidando de mim. Eu acredito que tudo que a gente passa tem um propósito. Assim, as situações dos meus alunos. Depois eu vou chegar, depois eu passo uma linha do tempo e eu entendo o porquê, né? Mas
Eu fui ter overdose, eu tava na casa do meu pai, na cozinha, né, do almoço. Então, eu tava extremamente seguro. Né? Se eu tivesse sozinho, cara, Você teria morrido. e logo daí meu pai escolheu e tudo mais. E na sequência, uma amiga minha estava fazendo um culto, né? Uma igreja batista dos Parques dos Estados. E eu fui. Como eu estava sem nada, né? Não sabia nada, não sabia nada. Fui para o dia 8 de março de 2020. Aí foi nesse culto. Pouquinho antes da pandemia. Bem pertinho ali. Quando começou a pandemia, na semana da pandemia, a semana eu estava na clínica, fazendo internação. Então eu estava na clínica, entrei na clínica, com tudo funcionando, tudo aberto, e na metade da semana fechou tudo. Então eu entrei lá rodando e depois o mundo parece que parou dali. Mas você foi no culto primeiro? Fui no culto antes. Aham. E a palavra que teve nesse culto foi uma palavra de João Batista. E foi o culto inteiro falando sobre bebidas e drogas. Senhor falando ao seu coração. E assim, e até o momento quando eu saí do culto, eu falei pra minha amiga, pra Fabiana, não pensei, você falou alguma coisa. Pastor, né? Ai, gente. Gente, essa é a coisa mais linda que que eu acho em Deus. Uma das coisas mais lindas que eu acho em Deus. A gente ouve muito isso, sabe? De pessoas que vêm falar assim, olha, Deus falou pro pastor, alguém contou pro pastor a minha vida. E, na verdade, o Senhor conhece o coração e Ele fala, né? O Senhor sempre fala. Aí quando eu perguntei pra ela e tudo mais, ela falou, cara, que não, você acha que ele vai fazer um culto só pra você? Né? Centenas de pessoas ali embaixo, ele vai fazer um só pra você mesmo, né? E logo na sequência, umas 2 semanas depois, daí que eu vim me internar, né? Tava agendado, tal, eu vim me internar. E o meu médico chama João Batista. Ah, que legal. Uau. Então, assim, eu passei no médico, chama João Batista. Daí eu vim no culto, onde a palavra foi João Batista, sobre bebidas e drogas. Aí na clínica, entrei, né? Na segunda-feira, conversando com o médico, eu falei, nossa, foi coincidência e tal. Fui no culto no domingo, tal, e a palavra foi sobre João Batista e sobre bebidas e drogas. Né? Daí o Dr. João falou assim, não é coincidência. Isso é uma providência divina. Amém. Né? E eu nem entendi. Ele falou, ó, saiba de uma coisa, tem alguém lá em cima cuidando da gente. Aí meio que mudou, né? Uma chave, assim, pra mim. Já na hora que ele falou, eu já comecei a olhar tudo com uma outra perspectiva, né? Até então, qual que era a sua visão de Deus? O que você pensava sobre Deus? Não pensava? Eu não pensava. Eu acho que, assim, era muito abstrato pra mim, sabe? Misturava muito com ciência, sabe? Aquela coisa que nós aprendemos na escola de como surgiu o planeta Terra, sei quantos bilhões de anos, toda essa história, e misturando, né? Mas assim, você fica anestesiado com a bebida. Sim. Você nem tem tato para observar a grandeza de tudo, né, do que Deus criou. Você pensa muito pequeno quando você não tem uma... Sim, com certeza. Sabe que... Porque você não consegue dar valor para a natureza, você não dá valor para simples cantar em um pássaro. Você tá anestesiado, né? Você vive anestesiado, né? Você vive em um outro mundo. Na clínica eu falei, nossa, né? Começou a pandemia, tá o mundo tá mais silencioso que os passarinhos cantarem, mas não é, né? Eu pra beber. E mesmo na pandemia você ficou na clínica? Como é que foi isso? Eu fiquei uma semana só. Né? É um tipo de tratamento e é uma semana só. Ah, entendi. É bem diferente, você fica bem particular ali na clínica, fiquei mestre na última semana. E é diferenciado, mas é muito direto e reto. Amém. E daí edificante, sabe? Porque não lida só de uma forma só terapêutica, ele lida todas as situações que a gente precisa, né? Desde do nosso equilíbrio emocional ao espiritual, né? A nossa saúde
Nós somos um ser complexo, né? Nós somos um ser complexo, né? Então, aí saí de lá com a chave virada, né? E quando eu tava vindo pra cá, eu tinha duas opções. Ou eu ia na outra dominação que eu ia, ou eu vinha pra cá. E então, a primeira vez, eu falei, eu tô numa manhã. E eu falei pra Deus assim, Deus, se tu me ama, eu quero que tu fale comigo. Nessa igreja. Porque eu ia lá, Deus falava comigo. E quando eu chegava aqui, eu fechava o coração. E meu esposo, que hoje é meu esposo, ele ia lá também. Mas ele não se identificava com lá. Então eu ficava perigoso. Eu ficava aqui, outro lado. E eu ia aqui, não foi, ele ia lá junto comigo. Mas ele não se identificava. E aqui não abria o coração. Porque ele tinha vindo de uma situação muito preconceituosa. Então, era visível, né? Que eu não conseguiria. Aí, nesse dia, eu lembro como fosse hoje. Eu cheguei, fui no banheiro. E quando eu voltei, tinha começado a tocar o louvor. Quando eu entrei no corredor, eu comecei a sentir Deus de vez. Mas foi algo extremamente sobrenatural. Eu comecei a sentir a presença de Deus, eu senti a presença de Deus, eu senti a presença de Deus. E começou o louvor. E eu senti a presença de Deus. E eu queria gritar. Eu queria gritar. Meu Deus, Jesus está aqui. Meu Deus, eu queria glorificar Deus, eu queria gritar. E aí a pastora pregou. Eu não vou lembrar o capítulo, mas eu lembro da palavra, que é aquela parte que fala que Jesus chegou na casa de Simeão e para jantar. E Simeão convidou Jesus para jantar. Né? E nisso chegou uma mulher. E ela se ajoelhou nos pés de Jesus e quebrou o vaso de alabastro. Nos pés de Jesus. E antes de eu vir para cá, eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu trago. Eu sou uma pessoa ferida, eu sou uma pessoa machucada, eu sou uma pessoa quebrada. Eu não tenho esperança. A minha vida não tem esperança. Eu não tenho vontade de viver. Porque eu olho para o meu futuro e eu não vejo nada. Porque eu não vejo o futuro contigo, então eu não vejo nada. Por mais que as pessoas que meu esposo tentassem me lembrar do meu valor, eu não conseguia me lembrar. Eu não tenho nada, mas eu estou aqui. E mesmo não tendo nada, eu entrego a minha a ti. É isso que eu tenho. E o que eu tenho, eu te entrego. Uma pessoa quebrada, machucada, ferida, destruída. E eu lembro que o Senhor me usou a boca da pastora e falou assim, muitas pessoas olham para você assim como o Simeão olhou para aquela mulher. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, provavelmente ele não aceitaria nos seus pés. Sim. E aí ele fala, a quem Deus mais tinham dois credores. Os dois foram perdoados. Simeão, um devia mais, outro devia menos. Quem mais o amou? E aí a senhora direcionava a palavra nesse sentido, né? Eu já te perdoei. Amém. E eu te amo. Não me importa se você é quebrado, se você é machucado. Não importa se você não se sente digna. Eu te dei a paz que excede todo entendimento. Amém. Então sai hoje debaixo dessa autoridade e não permita mais que o inimigo pise em você. Odie desse jeito de você. Sai debaixo dessa autoridade. Que eu te dei a paz que excede entendimento. Você já está perdoada. E te ama, não está negociando com ninguém. E olha que você ainda falou assim, não é sobre você. Você está tentando ganhar algo que não é sobre você. Você está travando uma batalha que você se acha incapaz, porque realmente não é sobre você. É eu. Sou eu. Me chama para a sua vida. Você vai ver se eu não ganho essa batalha. Com certeza. De repente, você começou a ter esse quadro de ansiedade. E o que aconteceu? Como é que foi esse processo de pensar em suicídio? Como é que foi isso? Então, pra mim, chegou no momento que eu falei assim, pra mim acabou tudo. Não quero mais essa vida. Acabou. Aham. Até eu peguei foi de cozinha, peguei a faca e coloquei no pescoço. Sério? Meu Deus. Acabou. Ah. Não quero mais essa vida. Vai ter que... Aí veio o momento que tava a faca ali, eu pedi ajuda pra Deus. Foi a hora que ele veio e falou assim, filho, não faça isso. Glória a Deus. Você ouviu a voz do Senhor ali. Ele falou assim, eu tenho muita coisa pra você ainda. Glória. Vim com um processo muito forte mesmo, coisa que eu nunca imaginei que iria passar, sabe, pastor? Eu estava num momento assim, fazendo faculdade na época, né? E sonhando alto, né? Sonhando alto, fazendo faculdade, sonhando alto. Mas tinha um medo dentro de mim, que não era um medo humano aquilo. Para mim, depois de muito tempo analisando, não era um medo humano. Um medo de
de passar mal em lugares públicos, de muitas coisas, né? E também com a vida financeira totalmente amarrado, derrotado, né? Então eu entrei num processo de depressão muito forte, pensamentos que nunca imaginei que ia passar pela minha mente. Tive momentos terríveis. E eu lembro que quando você conversou com a gente, você tinha, era síndrome do pânico, não? Síndrome do pânico também. E aí, até então, vocês já tinham a Flavinha, né? A sua filha mais velha. Tinha a Flavinha. Foi logo no começo, quando ela nasceu também, aí o medo aumentou mais ainda, né? Nossa, mais um fardo na cabeça do Flávio, na mente do Flávio. E você conseguiu, depois que passou tudo isso, você conseguiu identificar de onde veio, onde começou isso tudo na sua vida? Olha, pastora, eu penso assim, logo quando eu casei, eu tive um problema de gastrite. E eu fui passar lua de mel, né, num local e passei mal por causa dessa gastrite que eu não sabia que tinha ela, né? Passei mal e tipo assim, a minha cabeça se tornou assim, nossa, tô passando mal, vou ter que ir pro hospital longe da cidade onde eu conheço, né? E isso começou a minha mente primeiramente ter medo de passar mal em locais públicos, né? E isso começou a virar uma bola de neve na minha mente. Esse foi, que eu me lembro, foi o começo do processo. E é engraçado, porque na verdade você já estava na igreja, né? Já estava na igreja. Você estava lá, estava servindo, estava no ministério, né? Sim. Você já fazia parte do Ministério de Louvor também, na época, né? Sim. Eu lembro. E é muito interessante a gente falar sobre isso, gente, porque existem alguns estigmas, né? Existem algumas coisas que as pessoas às vezes trazem, que quando você está em uma igreja, não, então uma pessoa com depressão é uma pessoa endemoniada, né? Sim. E aí é meio que um tabu falar um pouquinho sobre isso, né? Eu ouvi muito isso, pastor. Eu vi, era falta de Cristo, era falta de fé, tava fraco na fé. Eu vi muito isso. E isso cada dia mais parecia que aquilo, né? Falando, mas como assim? Né? Se eu tô ali, eu sirvo e ainda estou com esse... Eu já pedi pra gente fazer libertação na minha cabeça, pedi tudo, mas eu fui entendendo um pouquinho mais pra frente o que significava aquele medo, né? que estava dentro de mim, né? E aí você, como que aconteceu esse processo, então? Aí você veio, continuou, né, nesse processo, claro, tomando medicamento, provavelmente, né? Porque acho que é natural disso, né? Na verdade, sobre medicamento, eu consegui me tratar, pastora, quando eu comecei a conversar com pessoas. Porque até o momento eu estava só para mim, sabe? Aquele processo... guarda só para você, se tranca no escuro lá, não conversa com ninguém e pronto. Eu consegui dar um passo à frente quando eu comecei a me comunicar com pessoas, a falar o que eu estava sentindo, sabe? Porque até o momento era só meu. Quando eu conseguia conversar com pessoas assim, explicando, até mesmo meus familiares, minha mãe e meu pai, né? Que eu consegui colocar o pezinho um pouquinho fora daquilo, sabe? E nesse momento que esse homem falou isso para minha mãe, o Daniel, ele acreditava em outro tipo de espiritualidade devido aos familiares dele e foram começar a me levar para um outro canto. E nesse outro canto começou a piorar. Só que dentro daquele local, eu lembro até hoje, a minha imagem é muito clara. Eu tava assim e eu parei, pensei, depois de receber tudo aquilo, eu lembrei do Deus que eu tinha aceitado com 18 anos. Glória a Deus. Uau. E eu subi uma escada caracol, lembro até hoje, sentei em frente ao computador, naquela época, aqueles computador de tubo, e eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque o sentimento que eu tinha todos os dias, eu pensava, eu quero morrer. Eu pensava em me jogar dos prédios, eu pensava em tomar remédio. E alguma coisa me segurava ali, que hoje eu sei que era Deus, que mesmo naquele caos, Ele estava ali cuidando de mim. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Deus. Eu quero que o Senhor mostre para mim que o Senhor me ama. E que o Senhor está comigo. Eu quero me sentir viva novamente. Amém. E eu pedi o Richard, o meu filho, para Deus.
no meio desse caos. Meu Deus. Eu podia pedir de tudo. Eu pedi um filho. Meu Deus. Eu pedi um filho, né? Então, isso aconteceu num domingo e nesse anteriormente até chegar nessa parte, eu também já tinha ido morar de favor. A pessoa que me deixou morar na casa, porque minha mãe perdeu o emprego, eu me afastei pelo INSS, meu salário caiu muito, eu não tinha mais condições de pagar aluguel. O Daniel, ele praticamente assumiu para que eu não ficasse na rua. E eu pedi um filho para Deus num domingo. Na segunda-feira, eu passei mal. Tomei o remédio e eu passei mal. E eu falei assim, eu pedi para Deus um filho. Todo mundo ficou assim, no meio daquele caos todo. E eu tava grávida. Meu Deus. A hora que eu descobri que eu tava grávida, eu sabia que era Deus respondendo aquilo que eu tinha pedido. Quando eu cheguei nessa igreja, aqui em Bragança, tinha uma placa escrita logo na entrada: Deus cura a minha casa, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Aquela mensagem já cravou no meu coração, pastora. Amém. Cravou aqui, ficou cravada. Daí eu também fui de curioso, prestando atenção em tudo ali, né? Só que aí tinha um mover diferente, um louvor agradável, um louvor que começou a mover algo dentro de mim. Glória a Deus. Aquele louvor começou a me transformar de uma forma, né? Até então não sabia, para mim era algo novo, era algo totalmente diferente. E aí começou o louvor, aí veio a palavra, teve uma palavra abençoada. Aí no momento do apelo, o pastor chama lá na frente. Aí ele fala, vem cá orar, né? Quem tá sentindo, vem pra cá. Se reconciliar, aceitar Jesus. E eu fui lá na frente, e nesse dia, né, tinha muita gente na igreja. E eu acabei ficando com vergonha, porque vamos orar, e eu não sabia o que era orar. Eu falei, mas o que é? Eu fiquei pensando, o que é orar? Eu falei, eu vou falar com Deus aqui, eu vou rezar, né, do meu jeito. E do meu jeito ali, pastora, eu comecei a pedir incessantemente ali em oração, com a cabeça baixa. Eu falei, Senhor, cura a minha casa, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. E eu fiquei ali no meu momento, do meu jeito. Ali, hoje eu entendo que ali eu fiz uma das maiores orações que eu podia fazer na minha vida, que é rasgar meu coração pro Senhor, abrir meu coração. E ali, de fato, eu abri meu coração pro Senhor. Falei, Senhor, cura a minha casa, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. E fiquei insistindo isso, fiquei insistindo. Só que olha a ousadia, pastora, uma pessoa completamente fora dos caminhos do Senhor, e ter uma ousadia de falar assim pro Senhor, Senhor, se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal agora nesse momento. E eu tava com meus braços de pé, na frente da igreja, com meus braços abertos, e eu falei, Senhor, só que eu preciso de um sinal do Senhor agora. E nesse momento, pastora, que eu falei, eu preciso de um sinal do Senhor agora, a minha mão direita começou a mexer de um jeito que eu não... Pra mim era algo louco. E eu comecei a sentir um calor de dentro pra fora, saindo, e uma vontade de chorar. E eu segurando as lágrimas, as linhas, mordendo a língua ali pra não chorar. E daqui a pouco, não aguentei. Aí a lágrima começou a correr. Presença do Senhor, né? Daí a minha mão tremendo, mais ainda, começou a aumentar a intensidade da minha mão. Aí eu peguei a minha mão esquerda, coloquei ela no peito, assim, e eu em pensamento comigo. Eu pensei, quero ver mexer agora. Pastora, que experiência sobrenatural que eu tive naquele dia. Desde muito nova, quando eu tive consciência de quem eu era, eu nunca projetei, eu quero me formar e ser médico. Acho que isso nunca foi um pensamento, assim, muito claro pra mim. Mas eu sempre tive certeza, eu quero me casar, eu quero ter filhos. Eu quero me casar, eu quero ter filhos. E aí, demorei ainda quase 7 anos, né, casada, pra pensar em ter filhos. Mas aí nós planejamos e tentamos e engravidei. Só que, com quase indo para 3 meses, eu descobri o aborto retido, né? Não tive sangramento, não tive nada. Ao contrário, meu corpo ainda estava produzindo tudo normal, passando mal normal. E demorei para descobrir isso. E aí foi muito difícil. Acho que foi para mim, eu posso falar que para mim hoje foi a minha experiência mais dolorosa até aqui. Para muitas pessoas, o que eu mais ouvi, e até eu quero deixar aqui para aconselhar, nunca fale para a pessoa, é normal. Porque a gente não sabe o quanto aquela pessoa queria. E aí a dor daquela pessoa, a gente não tem como mensurar, pastor. Por mais normal que seja perder um primeiro bebê, só que a pessoa que quer sabe o que ela sofre, a forma como ela sofre. Então, às vezes não é legal a gente falar para a pessoa que é o normal, apesar de ser normal. Mas foi muito doloroso, só que também em contrapartida, hoje eu entendo, assim, que foi necessário conhecer outra parte de Deus,
um aconchego, um afago, nossa, uma outra face de Deus mesmo, né? Eu conheci a face de Deus na unidade com irmãos, na mesa, de estar na mesa com irmãos. Conheci a face de Deus de um cuidado dele, de um zelo com a gente, de um amor, assim, que supre toda e qualquer dor na vida da gente. E aprendi que quando a gente descansa nele, a gente é muito agraciado. Porque depois de algo tão difícil, a gente foi tendo conquistas, né? A gente comprou nossa casa. E logo entrei na minha casa própria, o que aconteceu comigo? Tava grávida. Tava grávida. E assim, não era pra ser, porque a médica deixou bem claro, 1 ano após, né? E foram assim, coisas de meses eu descobri a gestação. E agora eu tenho a minha filhinha. Acabei cometendo os meus erros, e foram vários erros, né? Foram vários erros, até que eu decidi falar uma frase pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou ali e já volto. Ai, que frase, hein? Foi a pior frase que eu disse da minha vida, pastora. Você sabe que essa semana, aliás, ontem mesmo, eu estava conversando com o meu marido sobre isso, né? Algumas pessoas, elas acham assim, eu vou dar um tempo, eu vou ali e já volto. Gente, sair da presença do Senhor não é eu vou ali e já volto. Não é uma coisa que, tipo assim, eu vou tirar umas férias e depois eu volto. Vou comprar passagem de ida e volta. Não existe isso. É algo muito complicado. Você sair da presença do Senhor para você voltar. É muito complicado, não é, Sandro? O quê? Eu voltei a um estado, como diz a Bíblia, 7 vezes pior do que eu estava quando eu tive aquele primeiro encontro com Cristo. Foi muito difícil. Foi muito difícil. A minha vida, ela entrou numa espiral de, sabe, para baixo. Foi muito ruim. Eu voltei todos os vícios que eu tinha, né? Inclusive drogas. Uau. Aí, nas tentativas de sair dessa espiral, tentar subir sentido contrário, foi quando eu conheci minha esposa, conheci a Simone. Mas ainda tinha resquícios dessas coisas, né? E era muito difícil. E ela nova convertida, eu, quando ia para a igreja, me enchia de uma santidade externa, né? Julgamentos e tudo mais, e o meu casamento foi muito conturbado. Todos os primeiros anos foi muito conturbado. Realmente, minha vida desceu em espiral, até que eu lembrei, sabe? Acho que foi aquela passagem do filho pródigo mesmo. E eu lembrei que eu falei, eu não tinha essa vida quando eu andava com Cristo. Ainda que fosse de ouvir falar, mas eu não tinha essa vida. Eu tinha uma vida melhor. E aí eu falei, Senhor, eu não quero continuar dessa forma. Eu abro mão da minha vida, mas eu não quero continuar assim. E por conta como é que eu vou te falar? De uma má experiência, ou sei lá, do meu pré-julgamento com relação aos meus pastores, a igreja que eu tive contato, meu primeiro contato, eu falei, não quero saber. E na época, Deus usou da minha mãe, né? Falou, olha, filho, se você quer, vem para a igreja que eu vou. E ela ia na Congregação Cristã do Brasil. De verdade, foi o meu reencontro com Deus. Foi lá na congregação. Foi providencial. Foi providencial. Eu precisava de limpeza, eu precisava de tratamento, né? E foi ali começou o processo ali. A gente estava visitando ela lá, ela estava na incubadora. E ela deu tipo um soluço, sabe? Ela soluçou assim e cuspiu assim na incubadora um sangue. Nossa. Aí imediatamente o médico pediu pra gente sair. Com 4 dias? Com 4 dias. Aí, né, ficamos ali apreensivos. No próxima visita a gente chegou, o médico falou assim, infelizmente ela desenvolveu uma úlcera no estômago. Meu Deus! Porque naquele período antes dela nascer, que ela estava no hospital, os médicos colocaram uma carga muito grande na Silene de corticoide para tentar amadurecer o pulmão do neném. Entendi. E isso causou um dano no estômago da Maria Júnior. Aí eu lembro que na época veio um médico chamado Pedro, Dr. Pedro Iso. Ele falou assim, a gente vai fazer uma medicação para a gente tentar estancar
essa hemorragia, e se a gente não conseguir, nós vamos ter que levar ela para a Unicamp, porque nós vamos ter que operar ela. Meu Deus, que coisa. Aí entrou com a medicação, passou alguns dias, começou a estabilizar. Aí passados esses 2, 3 dias que ela estabilizou, um dia nós chegamos lá de manhã, ela estava bem, a Silene tentou amamentar ela durante o dia, durante a noite. E no outro dia de manhã, nós chegamos lá, na amamentação à noite, ela estava super bem. No outro dia de manhã, nós chegamos lá, ela estava entubada. Meu pai. E aí o médico falou para ela, essa noite nós quase perdemos ela. Meu Deus. Ela teve 4 paradas respiratórias. Nossa. Então foi um momento muito difícil para nós, sabe? Sim. A gente deixar ela bem, chegar no outro dia e encontrar ela tudo entubada. Sim. E aí entra naquela batalha, naquela luta de novo, né? Que a gente não sabia, a gente ainda não era cristão. Sim. A gente não sabia a quem recorrer. Uhum. E aí passou alguns dias, ela começou a voltar, começou a se estabilizar. E aí entrou uma outra fase. Que ela precisava ganhar peso para ela poder ter alta. Sim. Só que ela teve 6 infecções hospitalares. Jesus. 4 paradas cardíacas, 6 infecções hospitalares. E cada infecção que ela teve precisava trocar o antibiótico. Uhum. E ela não aguentava mais, porque ela já estava com o estômago ruim. Sim, e muito pequeno, né? Muito pequena. Enfim, 50 e tantos dias depois, ela teve alta do UTI, ficou mais 7 dias no quarto. E nós levamos ela para casa. E ela tá aí hoje, né? Acho que bastante gente conhece ela. E aí ele foi pro encontro com Deus. Foi pro encontro com Deus. E aí chegou lá e eu achei engraçado, né? Vou até revelar. Porque tem um momento lá que a gente precisa fazer uma situação, né? Que é proposta, né? Para que a gente tenha esse encontro verdadeiro com o Senhor. E aí teve um momento que eu preocupada com ele, né? E eu fui falar com ele para tentar saber como ele estava, né? E ele falou, não quero falar com você, o meu encontro hoje aqui é com Deus. Ah, que lindo! E assim, ele já tinha entendido. Ele já tinha entendido, né? Então eu achei muito, assim, incrível, né? Porque eu não esperava isso dele, né? Por ele ter uma personalidade difícil, né? Ser uma pessoa... Por ser novo na fé, exatamente, né? Você tá por ser novo. 2 semanas que ele tinha recebido Jesus. Exatamente. Então ele era uma pessoa bem, né, bem difícil, assim. Resistente. E até isso Deus mudou. Né? Hoje eu olho para o meu marido, eu vejo uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa em paz, né? Uma pessoa que busca resolver as coisas de forma mais certas, né? Mais embasadas, né? Não naquela euforia, naquele desespero que era antes. Eu conheci os temperamentos nessa minha fase esotérica, numa escola de dança que eu participava, e lá eles aplicavam teste de temperamento. Então eu descobri que eu era fleumática, mas naquele momento ali só me serviu de explicação. Não me deu um guia, não me levou a procurar ser melhor do que aquilo que eu tinha como um padrão comportamental. Quando eu conheço Jesus aos 27, já estudo isso desde 2006, ali o negócio começou a fazer mais sentido porque eu entendi que tinha um propósito. Nós precisávamos evoluir para sermos como Jesus era. Amém. E aí, quando eu entendi que eu, fleumática, precisava ser como Jesus, eu falei, então eu não posso permanecer nessa minha natureza. Eu tenho essa essência, mas eu preciso ser melhor do que aquilo que eu tenho de naturalmente. E aí, eu conectei espiritualidade, os temperamentos e montei um plano de melhoria. E aí sim o negócio fez sentido. Eu tava no meio do Confrajovem, 9 mil jovens espalhados para tudo quanto é lado. Eu fui dar uma direção pra Jéssica, aí eu cheguei pra ela, ô Jéssica, pede, aí ficava tentando respirar pra formar a frase. Queria dizer assim, pede pra fulano ficar no portão A. Eu não conseguia montar a frase. Só que aí eu comecei a ter uma reincidência nisso. Até quando eu tava calmo, eu comecei a ter uma reincidência. Então eu ia dar aula, eu olhava pros meus tópicos. Pô, dou essa aula de Fundamentos da Fé tem 15 anos. Eu olhava para os tópicos, eu não lembrava. Eu não lembrava o que eu falava, Eu li o texto e não lembrava.
Aí eu comecei, fora a gagueira. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei, Fábio, acho que tô com algum problema neurológico. Tô com problema de cabeça. Porque ela tava notando minha gagueira. Aí eu falei, não é normal. Aí eu peguei e marquei o psiquiatra. Foi o Dr. Ismael Sobrinho na época. Que bênção. Privilégio, hein? Foi um privilégio. Psiquiatra muito bom de Belo Horizonte. E aí eu fui lá, aí eu narrei o quadro, que foi, 3 dias pra explicar pra ele, né? Gaguejando. Até falei mesmo, vamos junto, porque você vai completando a frase. Aí ele, na hora que ele ouviu assim, ele falou, ele é zoeira demais, né? É nada, é só uma depressão. É só uma depressão? Ele falou, não, o que acontece? É um transtorno depressivo agressivo, que atingiu a sua dicção, atingiu o seu discurso. Então, aí eu entrei com 3 medicamentos, aí foi uma dosagem até meio alta e tal. E aí eu fiquei 9 meses gago. Por 9 meses, eu não pude dar aula. Eu continuei nas esferas de atuação, mas só que eu tive que ir deixando as frentes. Porque eu não conseguia mais dirigir o culto sem ficar gaguejando, não conseguia mais pregar, porque eu fiquei muito gago, né? Aí eu fiquei 9 meses stand-by. E a hora que você teve esse contato com o diagnóstico, qual foi a sua reação? Eu fiquei, no início, eu confesso que eu estava desconfiado. Sabe aquela desconfiança gospel? E ela falou, não pode ser, só faltava ser depressão. Só faltava ser, não acredito que vai ser depressão. Na hora que ele falou, eu falei, não, na frente dele, não. Aí ele, calma, eu tô, aí eu ficava com mais raiva, eu tô calmo, eu tava querendo dizer. Mas não pode ser essa gagueira aqui, tem alguma coisa na minha cabeça. Aí ele falou, não, o que acontece? Aí ele falou do quadro, porque a depressão, ela é covarde, ela nunca vem sozinha, né? Ela vem com uma série de coisas juntas. Então veio com ansiedade, veio com um monte de coiseira lá junto. Aí ele falou, não, vamos tratar uma coisa de cada vez. E aí quando eu recebi o diagnóstico, eu desconfiava que era, mas eu não estava querendo que fosse, entendeu? Foi nessa hora da depressão, que tudo era muito pesado, que aí foi onde eu totei a filosofia de vida, né? Tipo, ó, tá pesado? Então leva leve. Tá pesado? Então leva leve. Eu passei, Johnny, eu já era zoeiro. Eu comecei a ser mais. Porque tinha vezes, quando eu comecei a voltar da aula, ainda tava com aqueles vestígios da gagueira. Então eu comecei a zoar comigo mesmo em sala de aula. Gente, não é nada não, é só uma depressão, vai passar. Não, traz meu gardenal, traz meu gardenal. Então eu começava a zoar comigo. Porque eu falei, cara, não vou levar pesado, não vou ficar fazendo disso o fim do mundo, entendeu? É uma fase, vai passar. Então eu tentei fazer uma coisa assim, tudo que o doutor falava eu fazia. Ó, uma coisa, eu não conseguia orar em português. Você tá brincando? Não conseguia. Ah. Aí eu ia orar, por exemplo, eu ia falar, Senhor, me cura dessa depressão. Eu ficava lá enroscado, né? Senhor, me respirava. Senhor, me cura. Até que um dia, eu sempre orei muito em línguas. Sempre. Desde quando me converti, em 98. É uma prática, né? Só que aí, na depressão, como eu não conseguia orar em português, eu começava a cantar. Não é que em línguas eu não enrosco, aí eu só começava o tempo todo orando em línguas. Tinha dia que eu até azul, né? Tinha dia que eu falava, Dri, que oração? Eu já emendava, entendeu? De tanto que eu orei em línguas, porque orando em línguas, orando no espírito, eu não enroscava. Aí eu falei, pronto, descobriu a chave, o segredo. E aproveitou pra ir edificando não, a fé, aí né? era o dia inteiro orando em línguas, Então, porque eu não conseguia orar em português, de tanta gagueira que eu tava. Veio uma pessoa de Belo Horizonte para abrir um negócio em Bragança Paulista, a Kel, né? Veio abrir um negócio de uma fábrica de chocolates, né? Junto com o Mexerica, com a Adri. E ela foi morar perto de casa, algumas casas ao lado, e ela começou a participar das nossas células, e ela começou a ver tudo que Deus estava fazendo lá. E ela tirava foto, filmava aquela coisa toda, e a gente não sabia, né, o que estava acontecendo. E ela começou a mandar essas filmagens e fotos para o pastor Emerson Caetano, que até então era um dos braços direitos do pastor Márcio Valadão, né? Dos regionais, né? Ainda, né, um dos regionais da igreja, enfim. E ele estava, então, responsável, até então a gente não sabia de nada disso, responsável por trazer a Lagoinha para São Paulo. Havia um projeto no coração deles de ampliação da Lagoinha, porque até então só tinha a Lagoinha em BH, né? E a Kel mandou para eles essas fotos, essas filmagens,
e disse para ele, pastor, não dá para dar uma cobertura aí para eles, uma ajuda, eles estão caminhando sozinhos, tal. E aí o pastor Emerson disse para ela assim, olha, tem um projeto, né, no coração aí Pastor Márcio. do pastor Márcio para poder ir para São Paulo, quem sabe não comece por lá, né? Exatamente. E aí, gente, ela trouxe isso pra gente e a gente assustou, né? Porque isso não tá, a gente nem sabia, não estava na nossa cabeça, nem no nosso coração. E então eu fui numa conferência do Espírito Santo para Belo Horizonte e realmente conversei com o pastor Emerson e vi que de fato tudo aquilo era uma verdade. E ele falou, olha, o pastor Márcio já nos autorizou a conhecer vocês. E ainda usou essa expressão, né? Ele entende que tudo começa com um namoro, então a gente quer conhecer vocês. E depois o pastor Emerson acabou saindo, né, dessa coordenação de São Paulo, o pastor Marco Túlio assumiu, veio para Bragança depois de quase um ano, né? E eu lembro até hoje, o dia que ele foi no prédio que a gente estava, ele estava pela região, pediu para conversar com a gente e falou, olha, vocês estão autorizados a serem a Igreja Batista da Lagoinha em Bragança Paulista. E aí nós fomos orar, né? Sim. Nós, na verdade, oramos, né? Porque, assim, nós tínhamos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E nós não queremos, né? Que nada atrapalhe aquilo que Deus tem para a nossa vida. E embora fosse algo, assim, aos nossos olhos grande, mas a gente precisava de uma resposta de Deus a respeito daquilo. Passamos um ano orando, gente, para dar uma resposta. Até que chegou um momento, o pastor Marco Túlio falou, gente, eu preciso dar resposta. E aí o Senhor confirmou no nosso coração, nós demos a resposta. E aí, então, em agosto, né, de 2016, nasceu a Igreja Batista da Lagoinha em Bragança Paulista, lá na Casa da Cultura, né, algo tremendo. E são aí 7 anos caminhando, né, debaixo disso. E hoje, pela graça do Senhor, né, aí passando agora de 1000 pessoas na igreja, né, e avançando, caminhando, uma estrutura que Deus tem nos dado, enfim, e é só o começo de uma história linda que o Senhor está fazendo.